Quando o assunto são tumores hepáticos, é preciso alguns critérios para decidir qual paciente tem real indicação de cirurgia. Normalmente, o fígado é alvo de metástase, ou seja, da progressão de alguns tumores. Tumores em baço costumam metastatizar para o fígado, tumores em pâncreas, tumores em intestino, assim como no pulmão. É habitualmente frequente o surgimento de metástases de outros tumores para estes dois órgãos que a gente acabou de falar. Situações onde esse órgão é acometido por tumores primários, não tão frequentes assim, são normalmente caracterizados por massas únicas, isoladas. Os tumores primários costumam crescer como grandes massas localizadas, enquanto as metástases elas tendem a ser ou seguir um padrão mais difuso pelo parênquima hepático. O fígado sintetiza a principal proteína carreadora do nosso organismo, a albumina, e quadros de hipoalbuminemia estão relacionados a processos de cicatrização prolongado e distúrbios hemodinâmicos. Uma outra função importante do fígado é a síntese de fatores de coagulação. O paciente que vai para uma ressecção de áreas grandes de fígado tem essa síntese prejudicada. Traduzindo isso, esse paciente vai coagular de maneira muito mais lenta, o que faz com que o cirurgião precise ter um cuidado muito maior com a hemostasia, não somente dos grandes vasos do fígado, mas também do parênquima hepático remanescente. O fígado participa na desintoxicação do metabolismo do organismo, portanto, considerações relacionadas a fármacos menos hepatotóxicos são importantes. Optar por anestésicos que são metabolizados e eliminados pelos pulmões e opioides que possam ser revertidos ao final do procedimento cirúrgico. Por fim, o fígado desempenha um papel importante nas reações imunitárias e na fagocitose de alguns agentes bacterianos que são absorvidos pela veia porta, oriundos do intestino, o que faz com que os pacientes que vão para cirurgias de fígado, para as hepatectomias, se beneficiem de esquemas de antibiótico pré-cirúrgico. Os principais que a literatura cita são as ampicilinas e os aminoglicosídeos. Esse grampeador é um grampeador cirúrgico linear. Ele funciona em 3 etapas. Como o fígado é um órgão parenquimatoso, nós fazemos o clampeamento primeiro do órgão e esperamos alguns instantes para que haja uma melhor distribuição do tecido por toda a região dos grampos. Muitas vezes durante a compressão do grampeador, o tecido parênquima hepático ele vai se espalhando, ele aumenta e pode ser que no final do grampo a gente não consiga pegar o vaso. Então eu estava do lado de lá, me posicionei para cá, o grampeamento vai começar pelos principais vasos, que são os vasos em que a gente não pode ter nenhum tipo de hemorragia. A gente começa o grampeamento. Então nesse primeiro momento o grampeador ele é colocado nos 2 bordos do lobo hepático esquerdo. O grampeador ele volta, cortando os 2 tecidos.
Eu estava sozinha com ele, meu filho não estava comigo, meu marido estava trabalhando. Foi muito duro para mim, foi muito triste, eu fiquei bem abalada. Pode pensar no que poderia acontecer. Cheguei em casa, falei para meu marido, falei para meu filho. Meu marido falou, a gente vai cuidar. Vou fazer o quê? Vou abandonar o cachorro? Como a gente vai fazer? Não sei. A gente vai cuidar. E foi o que nós fizemos. Essa mesma profissional, a doutora Aline, ela nos indicou o doutor Bruno, que foi muito prestativo. Na mesma hora que eu liguei para ele me deu um retorno. Marquei a consulta com ele, pro Stallone. Ele pediu para que fizéssemos uma tomografia em São Paulo. Fomos no sábado, marquei, fomos. Nesse período de 22 de dezembro até agora, foi o tempo que eu descobri, que eu fui ao médico, fiz os exames, fiz a cirurgia e ele está curado.